Então, sabe quando você é muito amiga de alguém e praticamente vira da família? Pois é, eu e a Carol éramos assim, unha e carne. Eu tava sempre lá na casa dela, almoçava, dormia, fazia tudo. Só que desde a primeira vez eu reparei que o pai dela tinha um jeito esquisito de me olhar, meio diferente, sabe? No começo achei que era coisa da minha cabeça, mas com o tempo aquilo começou a me deixar bolada. Depois que a Carol se mudou com o pai para outra cidade por causa do trabalho dele, a gente fez de tudo para manter contato. Ligava, mandava mensagem, contava as novidades. Parecia que nada tinha mudado, mesmo com a distância. Passaram 3 anos assim, até que um dia ela sugeriu: "Vem passar as férias aqui em casa." Nem pensei 2 vezes. Tava morrendo de saudade e a ideia de ver minha melhor amiga de novo me deixou cheia de ansiedade. Nos dias que antecederam a viagem, eu tava a mil. Arrumei mala com tudo que tinha direito, comprei até um presentinho pra ela. Era uma mistura de ansiedade e empolgação, sabe? Eu ficava imaginando como seria ver a Carol de novo depois de tanto tempo. A gente cresceu, mudou, mas o carinho continuava o mesmo. Sem contar que eu sempre gostei muito do pai dela também. Ele era gente boa, sempre tratava a gente super bem, então eu sabia que seria muito bem recebida. Quando cheguei na rodoviária, a Carol estava lá me esperando com aquele sorrisão de sempre. A gente se abraçou, comemorou o reencontro, parecia que o tempo nem tinha passado. Pegamos um ônibus para casa dela e eu estava animada para ver como era a vida dela agora. Quando chegamos, o pai dela estava na sala. Ele sorriu educado, mas eu reparei que os olhos dele me seguiam de um jeito diferente. Não era só curiosidade, sabe? E eu confesso, isso me deixou meio sem graça e animada ao mesmo tempo. Eu tinha mudado bastante nesses 3 anos, amadurecido, e agora eu sabia que chamava atenção. E o pai dela? Bom, ele estava com uns 43, mas continuava aquele cara charmoso, do tipo que a gente olha e pensa: poxa, que homem. Na época eu já tinha uma quedinha por ele, mas sempre guardei isso só pra mim. Afinal, ele era o pai da minha melhor amiga, né? Só que ali, naquele momento, enquanto ele me olhava daquele jeito, deu pra sentir que as coisas talvez não fossem ficar tão simples assim. Nos primeiros dias, a Carol fez questão de me mostrar a cidade. A gente passeava pelos pontos turísticos, comia nos lugares que ela mais gostava, e o pai dela sempre acompanhava. Ele parecia interessado em participar, o que à primeira vista não parecia estranho. Mas com o tempo, fui notando os olhares dele. Tinha algo ali, uma atenção diferente que ele me dava, e eu sentia isso toda vez que ele estava por perto. Num desses passeios, enquanto a Carol foi pegar algumas coisas no quarto, eu fiquei na sala sozinha com ele. Aproveitei o momento para puxar papo e perguntei sobre a vida na cidade, se ele gostava de lá ou sentia falta de algo. Ele me respondeu com uma calma que parecia ensaiada, mencionando que sim, sentia falta de algumas pessoas que ele considerava interessantes. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Será que ele estava falando de mim? A conversa foi ficando mais pessoal e ele comentou como eu tinha mudado nesses últimos anos, dizendo que eu tinha crescido e estava muito bonita. Apesar do tom amigável, o jeito como ele me olhava deixava claro que tinha algo mais. Eu não sabia como reagir, uma mistura de nervosismo e excitação. De repente, tudo fazia sentido. Os olhares na época em que eu frequentava a casa deles e as pequenas atenções dele agora. Era como se aquele clima que eu sempre fingia não perceber estivesse finalmente escancarado. Uma tarde, eu e a Carol estávamos numa lanchonete com os amigos dela, curtindo um momento de descontração. A conversa estava ótima, até que percebi que meu celular tinha acabado a bateria. E como sempre, eu não tinha levado o carregador. Olhei para a Carol e sugeri que eu voltasse em casa para pegar o carregador, já que o caminho não era tão longe e eu conhecia bem. Ela não fez objeção, então dei uma desculpa e fui embora. Quando cheguei na casa dela, entrei com a maior naturalidade, como se fosse a coisa mais comum do mundo. O que eu não esperava era que a porta do quarto da Carol estivesse aberta. Como estava sozinha, resolvi dar uma espiada. O que vi lá dentro me deixou sem palavras. O pai dela estava no quarto, em pé perto da cama, olhando algumas fotos no celular dele. A princípio, pensei que eram fotos da Carol, ou de algum momento de família, mas quando ele virou o celular um pouco mais, eu consegui ver. Eram fotos minhas, fotos que eu não lembrava de ter tirado. O choque foi imediato. Fiquei paralisada por alguns segundos, meu coração batendo rápido. Aquilo não podia ser uma coincidência. Ele não só estava olhando as minhas fotos, como parecia estar encantado com o que estava vendo.
Minha mente começou a rodar. Não era mais coisa da minha cabeça. O jeito como ele me olhava, os comentários que fez, tudo agora fazia sentido, mas ao mesmo tempo eu fiquei sem saber o que fazer. Naquele dia, eu estava com a Carol, mas algo dentro de mim me dizia que precisava fazer aquilo, precisava ver até onde aquilo poderia chegar. Eu inventei uma desculpa qualquer, dizendo que não estava me sentindo bem e que preferia ficar em casa. A Carol não estava muito convencida, mas acabei a convencendo de que era melhor eu descansar um pouco. Ela relutou no começo, mas aceitou me deixar em casa. Assim que ela saiu, eu respirei fundo e tomei uma decisão. Eu sabia exatamente o que fazer. Não hesitei e fui até o quarto do pai dela. Toquei a campainha e quando ele abriu a porta, entrei sem nem pensar duas vezes, trancando a porta atrás de mim. Ele me olhou com uma expressão misturada de surpresa e receio, como se tivesse noção do que estava prestes a acontecer, mas ainda assim não sabia ao certo. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz trêmula. Foi aí que as palavras saíram, sem filtro. Eu disse que sabia sobre as fotos. Ele congelou. O rosto dele ficou pálido e ele começou a se desculpar imediatamente, dizendo que nunca queria que aquilo acontecesse e que não queria machucar ninguém. Ele pediu com sinceridade para que eu não contasse nada para a Carol. Eu, por um momento, fiquei quieta, pensando nas palavras que eu queria falar, porque no fundo sabia que estava indo longe demais. Mas ao mesmo tempo, eu sentia algo diferente, uma mistura de desejo e medo. Eu olhei nos olhos dele e, de uma forma quase impulsiva, disse que também sentia algo por ele. Não sabia explicar direito, mas tudo o que estava acontecendo parecia inevitável. Me aproximei lentamente e, ao olhar para ele, vi que algo havia mudado no jeito dele de me ver também. O espaço entre nós se tornou menor e ele parecia tão confuso quanto eu, mas ao mesmo tempo havia uma atração inegável no ar. Aquele dia foi um turbilhão de emoções. Quando a gente se afastou, eu senti um misto de euforia e culpa. Tava claro que o que aconteceu não era certo, mas ao mesmo tempo era tão intenso, tão diferente, que eu não conseguia simplesmente ignorar. Depois de tudo, eu voltei para minha rotina, continuei conversando com a Carol como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, uma parte de mim queria que acontecesse de novo. Eu não sabia o que fazer com o que estava sentindo, e a confusão só aumentava. Eu fiquei me perguntando, o que aconteceu ali? Era apenas um momento de fraqueza? Ou aquilo era algo real? Não sabia se estava agindo por impulso ou se estava verdadeiramente querendo mais. O pior de tudo era tentar esconder esse segredo. Fingir que tudo estava bem, quando na verdade eu estava presa em um jogo complicado de sentimentos e consequências. E eu sei que não estou sozinha nesse tipo de situação, então eu quero saber a opinião de vocês. Já passaram por algo parecido? Como lidaram com isso? Me contem nos comentários. Quero muito saber o que acham dessa história. E se tiverem dicas ou conselhos, vou adorar ouvir. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo se gostaram. Vamos conversar sobre isso.